Oi, oi, oi pra todo mundo. Pele já tá preparada, já ensinei nos vídeos anteriores. Hoje eu vim trazer uma maquiagem marrom, mas ela não é só marrom, porque não é só de um tom de marrom que se vive, né? Eu não sei se eu já falei disso aqui no canal, mas a única coisa que a gente vai falar hoje um pouquinho é sobre o subtom de uma sombra marrom. Nós temos subtom frio, no caso desse daqui. Eu tenho uma paleta aqui que eu vou mostrar pra vocês. Tons quentes, neutros, frios, quentes, tá vendo? E os brilhantinhos aqui são mais quentinho, mais neutro. Percebem a diferença? Tudo que tem o fundo mais alaranjado é quente. Tudo que tem o fundo mais azulado, mais acinzentado, é o frio. Como que a gente descobre isso? Fazendo a coloração pessoal ou, pelo menos, uma análise de subtom. A pessoa, ela pode ser da temperatura fria, da temperatura quente, neutra quente ou neutra fria. Uma pessoa nunca é completamente neutra. Quando a gente fala sobre a temperatura da pele, toda a pele é marrom. Ela é a junção das três cores primárias, então amarelo, azul e vermelho. O subtom frio é aquele que tem mais pigmentos azulados nessa proporção. E a pele quente é a que tem o amarelo, um pouquinho mais do que a proporção do amarelo é maior do que a das outras duas cores, do que a do azul, no caso, né? Então, a pessoa que tem um fundo frio puro, ela tem mais azul do que a pessoa que tem um neutro frio. Mas não tem uma pessoa que é completamente neutra, não tem ninguém, não existe uma pessoa que tenha a proporção dessas três cores de forma igual, tá? Então, vamos lá. Falado isso, o marrom é o pretinho básico. O marrom é aquela cor que fica boa pra todo mundo. Por quê? Porque a pele de todo mundo é marrom. Então, quando a gente coloca uma sombra marrom, a gente tá colocando, na verdade, tom sobre tom. Então, é marrom em cima do marrom. E aí, o que vai diferenciar é a temperatura do marrom e, obviamente, a tonalidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma sombra marrom mais escura. Aqui, como eu tinha mostrado pra vocês, uma tonalidade um pouco mais clara, um pouco mais escura aqui. Esse daqui quente, mas também é mais clara. E tudo vai do quê? Vai do gosto de cada um e vai da pele, lógico. Quem tem a pele clara acaba preferindo os tons mais claros. Quem tem a pele escura, mais morena, prefere os tons mais escuros, que também eles aparentam melhor, né, na pele. Falado isso, então, do marrom. Mas eu tenho a obrigação de usar o marrom toda vez que eu for me maquiar? Não. Aqui eu vou apresentar pra vocês uma maquiagem que eu vou usar 3 tons de marrom, certo? Então, vamos começar. Eu tenho aqui 2 pincéis pra mostrar pra vocês. São esses dois aqui. Esse pincelzinho, por exemplo, ele é ótimo pra dar aquela esfumadinha. E esse daqui eu gosto bastante porque ele pega a quantidade certa de produto e se eu quiser esfumar com ele, ele também funciona super bem. Uma regra, quando a gente coloca mais de um tom de sombra ou quando a gente coloca 2 cores de sombra numa mesma maquiagem, é não deixar aquele degrau. Então, se eu coloco uma sombra mais escura aqui e uma mais clara na pálpebra móvel, eu tenho que ter certeza que essa unificação tá bem esfumadinha para não ficar aquele marcado. Isso, quando a gente faz esse tipo de maquiagem, é exatamente o que a gente não quer. Então, eu vou começar aqui com a sombra marrom mais escurinha. Naquele truquezinho que eu já ensinei pra vocês, que é o ossinho. Lembrando que, toda vez que a gente faz uma maquiagem, a intenção que a gente tem é olhar o rosto e ele estar assim, e não assim.
Então, a gente tem que lembrar que tudo que a gente for passar, a gente não pode deixar passar dessa linha. Se eu passar a sombra mais aqui pra baixo, automaticamente o meu olhar cai. E vai ficar com aquele olharzinho entristecido. Não. O que a gente quer fazer com a maquiagem? A gente quer fazer aquela plástica natural, certo? Então, vamos lá. O truque do ossinho. Deposito o produto. Lembrando aqui, ó, tá vendo? Eu não tô descendo tanto com ele, justamente pra não acontecer aquilo que eu falei pra vocês. Então, aqui eu depositei, certo? Essa daqui eu vou esfumar com esse pincel aqui mesmo. Lembrando que pegar o produto, aplicar o produto, esfumar o produto. Quanto mais na pontinha, não tão na ponta, mas quanto mais pra baixo eu segurar o pincel, melhor a minha mobilidade aqui da mão pra fazer um esfumado mais certinho. Então, esse daqui eu vou só trazer ele aqui pro meio. Posso levar ele até a sobrancelha, porque a gente tá falando numa maquiagem de 3 tons de marrom. Para um evento um pouco mais... Um evento que pede uma maquiagem um pouco mais impactante. Então, aqui, ó. Vocês estão vendo como aqui ficou levantada? Então, automaticamente, a visão que vocês têm do olho é essa daqui. Percebe? Como já abre o olhar, como já dá uma levantadinha. Aqui eu achei que ficou muito escuro, vou esfumar mais um pouquinho. Suavizar. Às vezes eu olho pro espelho e esqueço que vocês estão aí, né? Aqui assim eu nunca passo, tá? Aqui escurece. É sempre mais ou menos da metade pra ponta e de preferência na ponta. Quem tá começando agora, pega uma corzinha mais clarinha, fazer como se fosse uma basezinha e depois aplica o mais escuro. Vamos fazer do outro lado. Acho que eu peguei um pouquinho menos, de menos, não de mais, de menos. Eu nunca pego uma sombra da embalagem com o pincel e direto vou esfumando ela no olho, tá, gente? Tem que primeiro depositar o produto, depois esfumar. Tanto que, né, a gente pega tudo aqui, esfuma mais pra pontinha. Você tem mais movimento circular. O esfumado nada mais é do que você desenhar bolinhas, né? Depois eu vou pegar esse pincel aqui, que foi o que eu mostrei pra vocês. Vou clarear aqui um pouquinho mais. Isso que é interessante também, né? Às vezes tem gente que me pergunta assim, ai, mas esse tom de marrom é muito escuro pra mim. Tudo depende. Depende muito da quantidade de produto que você vai colocar na hora que você for aplicar. Eu posso ter um blush super claro. Se eu aplicar numa quantidade muito grande, ele vai ficar palhaço, uma chinelada, talvez, né? Como eu também posso ter uma sombra preta e aplicar ela de forma sutil e esfumado, ela vai continuar sendo preta, mas ela vai ser preta meio transparente, meio aquela coisa mais misteriosa e não simplesmente um preto como uma tinta de um delineador. Essa também é uma dica aí pra vocês, tá bom?
A segunda cor que eu vou pegar pra fazer essa maquiagem é essa daqui. Tá vendo como eu já vou colocar ela mais clara? A minha base de fora foi a escura. Então, agora eu vou clarear. Percebam que as duas bases, as duas sombras que eu usei até agora, elas são mate. Na verdade, não exatamente mate, mas também nem com brilho e nem acetinada. Não tem brilho nenhum, né? Foi o que eu falei pra vocês, ó. Essas daqui tem brilho, essas daqui, nenhuma delas tem brilho. E essa cor aqui é a mais usada, porque é a cor que eu uso no dia a dia. Então, tá bom. O que eu vou fazer com essa cor aqui? Eu vou preencher exatamente o que ficou branquinho. Ah, mas parece que não tá dando diferença. Mas se eu tivesse aplicado a outra sombra no olho todo, vocês iam ver como ia ficar muito mais escuro. A ideia da gente usar uma sombra mais clara na pálpebra móvel é porque ela dá uma iluminada. Na maquiagem, tudo que a gente ilumina, a gente tá ressaltando, e tudo que a gente escurece, a gente tá escondendo. Por isso que quem gosta de fazer contorno, né, faz o contorno nessa linha aqui, pra quê? Pra dar aquela sensação de que a bochecha é menor. Faz aqui assim, perto da linha do cabelo, pra quê? Quando você olhar, dá a sensação de que a testa é um pouco menor. Então, quando eu coloco uma sombra mais clara, mesmo sem ter brilho, ela já ilumina os meus olhos. Mesmo sem ter brilho, certo? Então, aqui eu passei. Elas acabaram ficando bem parecidas, que eu esfumei bastante a outra. Então, não tá com muito degrau, mas eu consigo ver a diferença aonde uma começa e a outra termina, e é exatamente isso que a gente não pode de jeito nenhum deixar acontecer. Essa parte, a primeira parte marrom que eu fiz, na verdade, ela me dá a base para eu jogar no meio qualquer cor que eu quiser. Eu já fiz essa base de fora com esse marrom mais escuro e dentro eu já coloquei rosa, já coloquei azul, contanto que não fique o degrau. Fica realmente muito bacana. Então, eu posso pegar esse, eu posso pegar o outro pincel. E eu vou esfumar como um todo, mas dando mais atenção ao quê? A linha das duas sombras, ou seja, o limite, onde uma termina e a outra começa. Eu tô usando duas sombras, mas a ideia é não parecer que são duas. É quando você olhar pra mim numa festa, num evento que eu vou, você simplesmente vê que os meus olhos estão mais iluminados por conta do centro que tá mais claro. E não simplesmente ver o degrau de tudo isso de uma forma muito clara. Certo? Perfeito. Aqui eu já tinha passado base, já tinha preenchido umas falhas na sobrancelha, porque feliz mesmo é quem não tem falha. Essa não sou eu. Mas enfim, pra isso que serve maquiagem, não é mesmo? Pra finalizar essa make marrom, eu vou usar uma sombra que eu gosto muito também. Essa é uma sombra acetinada. Vamos ver se dá pra ver direitinho aqui. Vou mostrar aqui na minha mão pra vocês, ó. Essa daqui eu vou passar um pouquinho aqui da primeira que eu usei. Vocês vão ver que ela é opaca, completamente opaca, sem brilho nenhum. E essa daqui é a sombra que eu vou usar por último. Ela é mais clara e ela é acetinada. Nossa, também passei num lugar na mão que agora tá difícil até de virar a mão aqui pra vocês, hein? Dá pra ver? O efeito na maquiagem vai ficar bem legal. Vamos lá.
Quando eu falei pra vocês que tudo que a gente ilumina, a gente tá ressaltando, a ideia é sempre você imaginar que você vai iluminar o centro do rosto. Então, por isso que faz aquele contorno, às vezes, aqui assim no nariz, mas o centro do nariz, ele tá iluminado sempre no claro. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa sombra acetinada, meio cintilante. E eu vou aplicar só na metade de dentro. Já deu diferença, tá vendo? Então, essa daqui, eu não vou esfumar ela aqui onde eu tô aplicando. Eu vou esfumar onde? Na linha onde ela junta uma com a outra. Imagina se todos os municípios, as divisas de município tivesse um muro. Não ia dar muito certo, né? É a mesma coisa com a maquiagem. Quando você tá na estrada, você simplesmente vai. Imagina que você tivesse que abrir um portão. Não tem lógica nenhuma, né? Então, na maquiagem também não. Aí eu vou pegar esse outro pincel aqui e eu vou só tirar essa marcação entre uma sombra e a outra. E tá feito. Se eu tivesse feito com uma sombra só, não ia dar tão certo. Agora eu pego uma das três, vou pegar essa mais clarinha, que é essa daqui, certo? E eu vou passar aonde? Aonde você vai passar? Na linha de baixo. Na verdade, aqui a gente vai só dar uma sujadinha mesmo, não quero que fique tanto produto. Mas eu vou mostrar pra vocês por que eu tô fazendo isso. Toda vez que eu passo alguma coisa embaixo e por fora, na linha dos cílios, não na marca d'água, dá a sensação de que o olhar tá mais aberto. É como se a parte de cima compensasse com a parte de baixo, equilibrasse em cima e embaixo. Quando a gente não aplica nada embaixo, dá a sensação de que em cima tá muito carregado e embaixo tá faltando um pouco de coisa. Então dá aquela sensação de olhar meio pesado. Igual eu falei pra vocês, o truque daqui... Gente, aqui não é sombra, tá? Aqui sou eu mesmo. O truque daqui, da gente colocar a sombra aqui pra cima, é pra quê? Pra dar a sensação de que o olhar tá levantado. Automaticamente eu passo embaixo pra quê? Pra dar aquele equilíbrio e um lado, né, o de cima com o de baixo meio que compensar. Se eu ilumino a parte do centro, eu tô trazendo foco aqui, realçando a parte central do rosto, que é o objetivo. Por isso que quando a gente passa contorno, vocês podem reparar que é sempre na parte de fora. Passa aqui pra diminuir o queixo, passa aqui pra diminuir a bochecha, diminuir a testa, mas o centro mesmo do rosto é sempre onde fica iluminado, justamente porque é o foco do rosto, não é a orelha, né? São os olhos. Então é isso. Parece que não faz diferença, mas faz muita diferença. 3 tons de marrom, poderiam ser 2 também, e de repente colocar um glitter, os 2 e fazer um delineado. Mas eu quis trazer 3 tons, 3 tonalidades de marrom, pra quê? Pra vocês verem dessas 3 tonalidades de marrom, aonde você pode aplicar 3 cores. Contanto que a primeira de fora sempre seja o marrom.
É como se ele fosse a camada principal, a caminha para tudo vir por cima. É ele que vai dar aquela nivelada no olhar, vai levantar. Se você começa com marrom, qualquer colorido que você passa depois, não vai ficar parecendo carnaval. Então, dá pra você usar no dia a dia, num jantar, num evento, onde for. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Pra não ficar muito cansativo, vou dar uma dica de rímel, mas eu vou ficar pro próximo vídeo, tá bom? Quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no meu canal. Quem tiver alguma dúvida, ideia, curiosidade, manda aqui que eu respondo todo mundo, tá bom? Até o próximo. Tchau!